Bem-vindos a mais um encontro de processo penal. Hoje vamos falar do inquérito policial, nossa primeira aula acerca do inquérito policial. Mas perceba, doutor, que uma vez ocorrendo uma infração criminal, vamos dar margem à atuação da chamada polícia judiciária. Quando se fala nos manuais da persecução criminal, nós temos que persecução criminal ou perseguição ao crime, é o somatório não só do inquérito policial, que é esta fase preliminar, objeto da nossa aula de hoje, mas também numa segunda fase, da chamada fase processual ou persecução criminal em juízo, que vamos ver ou vamos abordá-la nas aulas subsequentes. Veja, falar do inquérito policial ou falar desta investigação preliminar é ressaltar o papel da chamada polícia. Constituição Federal, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1º, Polícia Federal. Inciso 2º, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4º, Polícias Civis. Inciso 5º, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A polícia está disciplinada no artigo 144 da Constituição Federal. E podemos subdividir a polícia em polícia ostensiva, vale dizer, meus amigos, aquela polícia que trabalha no dia a dia evitando ou tentando evitar a ocorrência de infrações criminais, mas nem sempre isso é possível. O exemplo peculiar da chamada polícia ostensiva, temos a nossa polícia militar, que no dia a dia labuta no objetivo de evitar as infrações criminais. Nem sempre isso é possível, as infrações criminais, como os senhores sabem, acabam acontecendo. Em ocorrendo infrações criminais, passa então a ganhar peso ou dar aso ao papel da chamada polícia judiciária. Polícia judiciária, meus amigos, que tem um papel fundamental, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal, vislumbrando, meus amigos, a atuação dos chamados delegados de carreira na tutela e presidência do chamado inquérito policial. É dizer, a polícia judiciária vai auxiliar o juízo e confeccionar o chamado inquérito policial. Gina nos traz o conceito de inquérito policial como sendo um procedimento de cunho administrativo, preliminar ao processo, que tem o objetivo de angariar elementos para ajudar na formação da opinio delicti do titular da ação penal. Vamos lá. Vamos traduzir esse conceito aos senhores. Se o inquérito policial objetivo investigar, apurar a autoria e a materialidade do delito, ele, inquérito policial, vai futuramente contribuir na formação da opinião delitiva dos titulares da ação penal. É dizer, meus amigos, o inquérito policial normalmente facilita o convencimento do titular da ação penal para que ele, titular da ação penal, como regra, o Ministério Público, possa então ofertar a inicial acusatória, dando início ao futuro processo. Sendo inquérito policial este procedimento administrativo, o senhor me perguntaria qual a natureza jurídica do mesmo. Meus amigos, essa indagação é extremamente simples, porque inquérito não é processo. Inquérito é mero procedimento administrativo anterior à fase processual. A natureza jurídica do inquérito é ser tão somente um procedimento de índole administrativa. Você me faria uma pergunta fundamental, Nestor? Existem só e tão somente inquéritos policiais? Não, meus amigos. Nós temos outros tipos de inquérito. Os chamados inquéritos extrapoliciais. São vários os inquéritos que não são patrocinados diretamente pelo delegado de polícia. Rememore, doutores, a todo dia nós vemos na televisão as chamadas comissões parlamentares de inquérito, produzindo os chamados inquéritos parlamentares. Meus amigos, temos também
inquéritos acerca ou que irrigam a justiça militar, os chamados inquéritos militares. Vejam bem, a título de súmula, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 397, abordando o poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vejam bem, passaremos agora a falar aos senhores das chamadas características do inquérito policial. Quais as principais características do inquérito policial que o distinguem da fase processual? Vejam, a primeira característica do inquérito policial é a sua discricionariedade. A discricionariedade do inquérito policial diz respeito que o delegado de polícia pode, como bem lhe aprouver, tratar dos atos ou diligências patrocinadas durante o inquérito policial. A discricionariedade, meus amigos, do inquérito segue a uma margem de conveniência por parte do delegado de polícia que não está vinculada a uma sequência restrita de atos, como ocorre na fase processual. Meus amigos, os artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal, eles indicam os atos a serem praticados pelo delegado de polícia. Mas ele, delegado, tem uma margem de atuação que ressalta a conveniência e oportunidade no transcurso das investigações. A característica da discricionariedade ela é ressaltada também pelo artigo 14 do Código de Processo Penal, onde não só a vítima, mas também o indiciado podem requerer diligências ao delegado e ele vai patrocinar ou não essas diligências de acordo com a conveniência das investigações. A segunda característica do inquérito policial, por ser um procedimento administrativo, ele deve ser confeccionado na forma escrita. O inquérito policial necessariamente deve ser escrito. E os atos patrocinados de forma oral vão ser reduzidos a termo. É o que dispõe o artigo 9º do Código de Processo Penal. A terceira característica do inquérito policial, meus amigos, é a sua sigilação. O inquérito policial ele é sigiloso. Como regra, não vigora publicidade no transcorrer do inquérito policial. E o delegado deve velar pelo sigilo do inquérito necessário ao transcurso das investigações. O sigilo do inquérito está disciplinado no artigo 20 do Código de Processo Penal. E vejam, o que eu faço aqui como observação fundamental aos senhores é: o sigilo do inquérito não é extensível aos juízes nem aos promotores de justiça. Esses, meus amigos, têm amplo contato com o inquérito policial. E, meus amigos, uma observação ainda mais relevante. O sigilo do inquérito não impede que o advogado do indiciado tenha contato com as peças do inquérito. O Estatuto da OAB, em seu artigo 7º, assegura aos advogados o contato com os autos do inquérito, mesmo o inquérito tendo por característica a sua sigilação. E lhes digo mais, se o delegado de polícia veda de forma arbitrária o contato com o advogado aos autos do inquérito, ele, advogado, pode valer-se do mandado de segurança para conhecer, com amparo judicial, os autos do inquérito que lhe foram obstados. A próxima característica do inquérito policial, já de conhecimento dos senhores, é a oficialidade. O delegado de polícia que preside o inquérito policial é um órgão oficial do Estado, meus amigos. E lembrem-se, a regulação da polícia e a própria previsão legal está no artigo 144 da própria Constituição Federal. A próxima característica, meus amigos, também de extrema importância é a oficiosidade. Vale dizer, como regra, o delegado de polícia deve iniciar as investigações, deve instaurar o inquérito policial ex officio. Meus amigos, a oficiosidade do inquérito policial está pautada no artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Só excepcionalmente, o delegado de polícia pressupõe a autorização da vítima ou do seu representante legal para que possa, então, iniciar as investigações. Estas exceções estão pautadas nos parágrafos 4º e 5º do artigo 5º do Código de Processo Penal. A próxima característica do inquérito é a sua indisponibilidade. Vale dizer,
Uma vez iniciado o inquérito, o delegado deve levá-lo até o seu final. Meus amigos, o delegado não pode arquivar os autos do inquérito policial. O artigo 17 do Código de Processo Penal veda de forma expressa o arquivamento dos autos do inquérito pelo delegado. Ele não pode fazê-lo, meus amigos. E você me perguntaria, Nestor, diante de uma situação que em tese constitui um delito, deve o delegado instaurar o inquérito. Mas, se ele percebe pela notícia que ele chega da infração que aquele fato nem em tese constitui infração criminal, o que ele deve fazer é não iniciar as investigações. Por quê? Se uma vez se iniciam as investigações, ele, delegado de polícia, deve pautá-las e levá-las até o seu final, não podendo dispor do inquérito, arquivando-o. A próxima característica do inquérito policial, meus amigos, é a sua inquisitividade. Vale dizer, o inquérito policial ele é um procedimento inquisitório. Não irriga o inquérito policial nem o contraditório, nem a ampla defesa. Meus amigos, no inquérito policial não existem partes. Vale dizer, temos tão somente um delegado investigando, no intuito de apurar a autoria e a materialidade da própria infração criminal. Então, meus amigos, no inquérito policial não há de se falar em contraditório nem em ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa são obrigatórios na fase processual. Na fase preliminar do inquérito não há de se falar nestes institutos. A próxima característica do inquérito, também já conhecida pelos senhores, é a chamada autoritariedade. É dizer, o delegado de polícia, órgão de carreira, deve ou constitui-se em autoridade pública. O delegado é a autoridade pública, meus amigos, que preside o inquérito policial. Vamos falar aos senhores agora, superando as características do inquérito, da competência ou atribuição para presidir o inquérito. É dizer, uma vez ocorrida a infração, quem vai investigar? Qual delegado dos inúmeros existentes naquela determinada localidade que vai instaurar o inquérito policial? Percebam, meus amigos, nós temos dois critérios fundamentais para identificar qual delegado com atribuição para as investigações. A este respeito, o tema é tratado no artigo 4º do Código de Processo Penal. Vejam bem, vamos patrocinar agora a leitura do artigo 4º do Código de Processo para que nós possamos, então, enfrentar a contento o tema. Código de Processo Penal, artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Identificada a leitura do artigo 4º do Código de Processo, o senhor percebe que o primeiro critério e mais importante a pautar a atribuição dos delegados de polícia é o critério territorial. Vale dizer, delegado com atribuição é aquele que atua na circunscrição, vale dizer, margem territorial de atuação onde a infração ocorreu. Meus amigos, delegado de polícia com atribuição é aquele que atua onde o crime veio a consumar-se. Esta é a primeira regra, o critério territorial. Mas temos um segundo critério, também extremamente relevante. É o chamado critério material. Vale dizer, doutores, vejam bem, em determinadas circunscrições podemos ter vários delegados atuando. E o critério material nos serve para especializar a atuação dos delegados. Os senhores conhecem que temos várias delegacias especializadas em determinadas infrações, como a homicídios, a furtos e roubos, a entorpecentes, vale dizer. O critério material soma-se ao critério territorial para que então possamos, com os mesmos, identificar qual delegado com atribuição para investigar uma determinada infração. Vejam bem, meus amigos, vamos falar agora dos chamados prazos do inquérito policial. Um tema, meus amigos, muito afeto aos concursos públicos.
Vejam bem, a regra é que o delegado de polícia tem um prazo especificado no próprio Código de Processo Penal para encerrar as investigações. O dispositivo que trata dos prazos em processo penal é o artigo 10º do Código de Processo Penal. Vejam bem, vamos fazer aqui uma subdivisão. Precisamos identificar o prazo estando indiciado preso ou estando indiciado solto. Se o indiciado estiver preso, por via de consequência, o inquérito deve encerrar-se mais rapidamente e o prazo é 10 dias para a conclusão do inquérito policial. O indiciado preso, o prazo para concluir as investigações é de 10 dias. Este prazo, meus amigos, é improrrogável. Vale dizer, o delegado está obrigado a concluir as investigações nesse exíguo prazo de 10 dias. E estando indiciado solto, ainda como regra geral, positivada no artigo 10º do Código de Processo Penal, o prazo é de 30 dias para a conclusão do inquérito policial. 30 dias prorrogáveis, meus amigos. Prorrogáveis por quanto tempo, Nestor? A lei não diz. Os requisitos da prorrogação desse prazo são, primeiro, requerimento do delegado de polícia e, segundo, autorização do juiz para que haja prorrogação deste prazo. Agora vejam, superada a regra geral, vamos tratar das chamadas regras especiais. Meus amigos, temos uma regra especial nos crimes atinentes à investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, ao patrocinar inquéritos policiais de sua atribuição, tem um prazo específico para a conclusão dos respectivos inquéritos. E vejam bem, se o indiciado está preso, o delegado de Polícia Federal tem um prazo de 15 dias para a conclusão do inquérito policial. 15 dias prorrogáveis por mais 15, desde que ele o requeira e o juiz assim o autorize. Ainda nos crimes atinentes à Polícia Federal, se o indiciado está solto, o prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias, meus amigos. 30 dias prorrogáveis, a lei não fala por quanto tempo, mas exige requerimento do delegado de polícia e autorização do respectivo magistrado. Um outro prazo especial para a conclusão do inquérito policial diz respeito à nova lei de entorpecentes. Lei 11.343 de 2006, artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Agora, mais um prazo especial e de extrema relevância aos senhores. Temos aqui, meus amigos, os crimes praticados contra a economia popular. Nos crimes patrocinados contra a economia popular, o prazo para a conclusão do inquérito, estando indiciado preso ou solto, é de 10 dias. E a lei não fala em prorrogabilidade do mesmo. É dizer, temos aqui um prazo único. 10 dias, pouco importa se o indiciado está preso ou solto, e a lei não contempla a prorrogabilidade. Vamos tratar agora da contagem do prazo. É dizer, meus amigos, qual a forma, qual o lapso inicial e final da contagem do prazo para a conclusão do inquérito policial. Vejam, boa parte da doutrina indica que o prazo para a conclusão do inquérito deve ser tratado na forma do artigo 798 do Código de Processo Penal. Vale dizer, o prazo para a conclusão do inquérito seria um prazo meramente processual. E como prazo processual, excluiríamos o dia do início e incluiríamos o dia do final na sua contagem. Esta, meus amigos, é a regra advogada pela doutrina majoritária. Mas o examinando aqui deve ter conhecimento da posição sempre importante do professor Tourinho Filho. E o professor Tourinho Filho faz uma distinção na contagem do prazo em estando indiciado preso ou solto. Para o professor Tourinho,
Se o indiciado está solto, a contagem do prazo deve ser feita na forma do artigo 798 do Código de Processo Penal. Ou seja, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento na contagem prazal. Mas o mesmo Tourinho Filho nos diz que, se o indiciado está preso, deve-se computar como o primeiro dia do início do inquérito policial o da prisão. Vale dizer, computaríamos, meus amigos, esse prazo e consideraríamos ele como um prazo penal. É dizer, o dia do início deveria ser computado, excluindo-se então o dia do vencimento. É dizer, para o professor Tourinho, desejando assegurar um mínimo de tempo do indiciado recluso ao cárcere, o primeiro dia em que ele foi preso deve ser computado já como dia inicial do inquérito policial. E este dia deve ser contado para computá-lo na conclusão do mesmo. Vamos falar agora aos senhores da chamada notícia crimes, ou notícia do crime. Acontecida uma infração, é muito comum você informar que a vítima vai até a delegacia e presta uma queixa. Meus amigos, esta denominação de queixa na delegacia de polícia é absolutamente teratológica. O que nós fazemos ao comunicar à autoridade policial a ocorrência de uma infração é prestar a chamada notícia do crime. É dizer, meus amigos, a notícia do crime é a comunicação à autoridade policial da ocorrência de uma infração. Fundamental para o nosso estudo é a classificação da notícia crimes. E vamos bifurcar o nosso estudo dizendo que a notícia crimes ela pode ser espontânea ou imediata. Vale dizer, doutores, quando o delegado de polícia tem conhecimento da infração por suas investigações, ou até mesmo por notícia da imprensa, ou de forma anônima, como, meus amigos, as ligações normalmente para o 190 da polícia, comunicando que houve uma infração sem a pessoa do outro lado identificar-se. Essa é a chamada notícia crimes imediata. E temos a chamada notícia crimes mediata ou indireta. É aquela, meus amigos, onde ressaltamos aí a figura do terceiro. Mas são várias as modalidades de notícia crimes mediata ou indireta. Vejam bem, doutores, vamos então dar a nomenclatura específica a cada uma das mesmas. Vejam bem, se a vítima do crime vai até a delegacia noticiar a infração, ela está fazendo um requerimento. A vítima da infração, quando vai até a delegacia e solicita que seja investigada esta possível infração, está exarando um requerimento, meus amigos. Essa notícia crime é chamada de requerimento. Mas vejam, o promotor de justiça e o juiz de direito podem também noticiar uma infração criminal. E quando eles expedem um ofício à delegacia de polícia para que esse inquérito policial seja iniciado, eles estão fazendo uma requisição. Vejam, doutores, requisição é sinônimo de ordem. Apesar de não haver hierarquia entre juiz, promotor e delegado de polícia, muito menos subordinação dele, delegado de polícia, ao juiz ou ao promotor de justiça, o fato é que esta requisição é sinônimo de ordem e o delegado está obrigado a atendê-la. Agora, se qualquer do povo vai até a delegacia de polícia e comunica um fato delituoso, nós estamos falando aí, meus amigos, da notícia crimes que tem o nome de delação. A delação é a notícia da infração criminal feita por terceiros que não são, naquele momento, vítima da infração. Meus amigos, este terceiro delata, denuncia a infração criminal. Seria chamada aí delação. Agora, vejam bem, doutores, eu preciso aqui fazer uma observação com mais uma espécie de notícia crimes, também chamada de notícia crimes com força coercitiva.
A prisão em flagrante ou notícia crimes com força coercitiva é mais uma das espécies da notícia crimes. Meus amigos, quando o indivíduo é preso em situação de flagrância, este flagrante constitui não só a verdade visual dos fatos, mas também uma forma de notícia crimes chamada de notícia crimes com força coercitiva. E percebam, o flagrante tanto pode ser uma notícia crimes com força coercitiva imediata, vale dizer, quando o delegado de polícia ele próprio faz a prisão, mas essa notícia crimes também pode ser imediata. Quando terceiros fazem a prisão, os particulares, lembrem-se que o artigo 301 do Código de Processo autoriza que os particulares patrocinem a prisão em flagrante, e no momento que esse indivíduo é apresentado à delegacia de polícia, para a lavratura do auto, teremos aí uma notícia crimes imediata ou indireta. Temos mais duas espécies de notícia crimes. Percebam, doutores, algumas infrações criminais têm, por um critério tão somente de política criminal, estão condicionadas a uma autorização da vítima ou do ministro da Justiça para que possa haver o início da persecução criminal. Algumas infrações pressupõem que a vítima autorize o início das investigações e, consequentemente, o futuro processo, ou até mesmo, excepcionalmente, o próprio ministro da Justiça é quem vai autorizar, numa medida extremamente política, o início da persecução criminal. Vejam bem, doutores, quando a vítima vai até a delegacia numa infração penal condicionada à representação, e lá na delegacia de polícia representa, estaremos diante de uma notícia crimes. Aí você diria, calma, Nestor, você tinha dito que a vítima, quando vai até a delegacia comunicar a infração, estaríamos diante de um requerimento. Tudo bem. Mas a vítima, em algumas infrações criminais, quais as infrações criminais públicas condicionadas à representação, os crimes de ação penal pública condicionados à representação. Esta representação que condiciona esta ação penal, a própria persecução criminal, também é uma espécie de notícia crimes. Meus amigos, a doutrina dá a nomenclatura desta representação como delatio criminis postulatória. A representação nos crimes de ação penal pública condicionados à mesma tem o nome de delatio criminis postulatória, sendo mais uma espécie de notícia crimes indireta ou mediata. Já nos crimes condicionados à requisição do ministro da Justiça, como, por exemplo, meus amigos, os crimes contra a honra patrocinados através da imprensa contra o presidente da República. Meus amigos, nos crimes contra a honra contra o presidente da República, através da imprensa, a persecução criminal está condicionada a uma autorização de cunho político por parte do ministro da Justiça. Ele, ministro da Justiça, quando autoriza a persecução criminal, está exarando uma requisição. Agora, cuidado. Esta requisição do ministro da Justiça, que é notícia crimes, não é sinônimo de ordem, como aquela outra requisição do magistrado e do promotor de justiça. Esta requisição afeta o ministro da Justiça não somente nos crimes de ação penal pública condicionados à mesma, é um pedido para a persecução criminal instaurar-se. Vejam, prestada a notícia crimes, a primeira peça que positiva a instauração do inquérito policial é a chamada portaria. Vale dizer, uma vez prestada a notícia da infração criminal, deve a autoridade policial baixar a portaria para dar início, formalizar o início, a instauração do próprio inquérito policial. Meus amigos, só ressalto que, segundo a observação da doutrina,
esta portaria muitas vezes é substituída pelo próprio auto de prisão em flagrante, pelo próprio requerimento da vítima ou até mesmo pela requisição do magistrado ou do promotor de justiça. Vamos falar do valor probatório do inquérito policial. Você me indagaria, o inquérito policial tem valor probatório? No inquérito policial são produzidas provas? Eu lhes digo, doutores, como regra, no inquérito policial não se produzem provas. Na verdade, o que há no inquérito policial é a colheita de elementos para subsidiar a futura proposição da inicial acusatória. Então vejam, segundo o professor Fernando Capês, o inquérito policial tem valor probatório relativo, seria dizer, o que foi patrocinado no inquérito policial deve ser reproduzido durante a instrução criminal. E você me perguntaria por quê? Porque a instrução criminal, ela está pautada pelo contraditório e a ampla defesa. Imaginem os senhores, como elementos escolhidos na fase do inquérito onde não há contraditório, onde não há ampla defesa, porque é essencialmente inquisitiva, como esses elementos poderiam subsidiar uma sentença condenatória? O que faz o senhor a concluir, sem dúvidas, meus amigos, não pode haver condenação pautada tão somente no inquérito policial. Meus amigos, a condenação criminal é válida se, no transcorrer da instrução processual, volto a dizer, irrigada pelo contraditório, irrigada pela ampla defesa, possam ser produzidos elementos suficientes que convençam o juiz, não só da materialidade da infração, mas também da autoria da mesma. Agora, vamos falar então, doutores, dos chamados vícios ou irregularidades do inquérito policial. Perceba que tecnicamente o correto é dizer que no inquérito existem ou podem existir vícios, irregularidades e não nulidades. Agora, se existem irregularidades no inquérito policial, será que estas irregularidades têm a força, têm o condão de contaminar o futuro processo? Levaria os senhores a pensar, por exemplo, imagine que durante o inquérito policial exista uma confissão pautada tão somente na tortura. A autoridade policial tortura o indiciado e ele confessa uma infração que, em tese, não teria cometido. Eu perguntaria aos senhores, será que essa tortura tem o condão de contaminar o futuro processo? Vale dizer, uma irregularidade ocorrida no inquérito policial teria a força de contaminar toda a instrução processual posterior? Meus amigos, esta matéria já foi levada aos nossos tribunais superiores e hoje a nossa jurisprudência é pacífica em reconhecer que as irregularidades ocorridas no inquérito não têm a força de contaminar o futuro processo. Vale dizer, o ato inquinado de vício na fase do inquérito deve ser expungido. A irregularidade deve ser combatida, mas isso não significa dizer que o futuro processo será contaminado. Volto a ressaltar aos senhores, imaginem o seguinte, um outro exemplo, uma prisão em flagrante, não autorizada por lei. Vale dizer, não enquadrada nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo, realizada na fase preliminar. Meus amigos, esta prisão, sendo ilegal, deve ser relaxada. Mas o inquérito deve seguir o seu curso normal e esta ilegalidade da prisão não tem o condão de contaminar o futuro processo. Vale dizer, os vícios do inquérito não contaminam o processo. Como dica de estudo, quero salientar ao estudante a importância das características do inquérito policial e também os prazos para a conclusão do mesmo. Não só o prazo geral, mas também, acima de tudo, os prazos especiais tratados na legislação extravagante. Até a próxima.